Agosto de 1590. Depois de 3 anos longe da América, o explorador inglês John White finalmente retornou à ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Mas quando desembarcou, encontrou algo impossível. A colônia inteira, de cerca de 115 pessoas, havia desaparecido completamente. Homens, mulheres, crianças simplesmente não estavam mais lá. Não havia corpos, não havia sinais de batalha, as casas tinham sido desmontadas cuidadosamente, como se os colonos tivessem partido por conta própria. Entre os desaparecidos estava Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida na América. Ela tinha apenas seus 3 anos. Desesperado, White começou a procurar qualquer pista sobre o que havia acontecido, e encontrou apenas uma palavra gravada em uma árvore: Croatoan. Nenhuma explicação, nenhum pedido de socorro. E o mais estranho, os colonos haviam combinado que se fossem atacados, deixariam marcada uma cruz de Malta como sinal de emergência. Mas não havia cruz alguma. O que significava que, teoricamente, eles partiram voluntariamente. Só que mais de 100 pessoas não desaparecem sem deixar rastros no meio de uma costa selvagem do século XVI. Então o que realmente aconteceu com a chamada Colônia Perdida de Roanoke? Massacre? Fome? Assimilação indígena ou ainda algo mais estranho? Porque mais de 400 anos depois, o mistério continua sem qualquer resposta definitiva. Pegue sua pipoca, apague as luzes do quarto e seja bem-vindo ao Dossiê Oculto. No final do século XVI, o mundo estava entrando em uma disputa brutal por território, comércio e poder. E no centro dessa disputa estava a Inglaterra. Naquele período, o Império Espanhol dominava boa parte das Américas. Navios carregados de ouro e prata cruzavam o Atlântico constantemente, enriquecendo a coroa espanhola e transformando a Espanha na maior potência do planeta. Os ingleses observavam tudo de longe e queriam uma parte daquele mundo. Para a rainha Elizabeth I, criar colônias na América não era apenas uma questão de expansão territorial, era uma forma de desafiar diretamente os espanhóis. Foi nesse cenário que surgiu Sir Walter Raleigh, explorador, cortesão e favorito da rainha. Raleigh recebeu autorização para fundar assentamentos ingleses no Novo Mundo. Oficialmente, o objetivo era criar uma nova colônia, mas na prática, Roanoke também funcionaria como um ponto avançado contra os navios espanhóis que cruzavam a costa americana. O problema é que a Inglaterra ainda não sabia exatamente como sobreviver naquele território e talvez nem entendesse onde estava se metendo. As primeiras expedições chegaram à costa da atual Carolina do Norte em 1584. No início, os contatos com os povos indígenas pareciam promissores. 2 nativos chamados Manteu e Wanchese foram levados para a Inglaterra. Lá, aprenderam o idioma inglês, conheceram os costumes europeus e depois retornaram à América junto com os colonizadores. Para os ingleses, aquilo parecia o começo perfeito. Alianças locais, território disponível e uma nova chance de estabelecer uma presença permanente no continente. Mas a realidade da colônia rapidamente começou a desmoronar. Em 1585, os ingleses construíram o primeiro assentamento militar em Roanoke, e quase imediatamente começaram os problemas. A região era isolada demais, os suprimentos eram insuficientes, e a dependência dos povos indígenas crescia a cada mês. E então veio a fome. Pesquisas modernas mostram que exatamente naquele período, a região enfrentava o início de uma das piores secas em séculos. Plantações falhavam, alimentos desapareciam e até comunidades indígenas começaram a sofrer de uma escassez extrema. Só que os colonizadores ingleses não entendiam a dimensão da crise. Em vez de cooperação, a relação começou a se deteriorar rapidamente. Desconfiança virou hostilidade e hostilidade virou violência. A situação explodiu de vez quando os ingleses assassinaram Pemisapan, um importante líder indígena da região. Depois disso, Roanoke deixou de ser apenas uma colônia isolada. Ela passou a ser um assentamento cercado por inimigos. Os primeiros colonos acabaram abandonando a ilha pouco tempo depois. Mas, estranhamente, os ingleses decidiram tentar uma segunda vez. Em 1587, uma nova expedição chegou a Roanoke. Dessa vez não eram soldados, eram famílias inteiras, homens, mulheres, crianças e até idosos.
pessoas que acreditavam estar construindo uma nova vida do outro lado do oceano. Entre elas estava Eleanor Dare, filha de John White. Dias depois da chegada, ela deu à luz a Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida na América. Para os colonizadores, aquilo parecia um símbolo de esperança, um bom presságio, um sinal de que Roanoke finalmente poderia prosperar. Mas quase nada saiu como planejado. Os colonos deveriam ter sido levados para uma região mais segura da Baía de Chesapeake. Só que o navegador Simon Fernandes se recusou a continuar a viagem. Sem explicações claras, ele simplesmente deixou os colonos em Roanoke e foi embora. De repente, mais de 100 pessoas ficaram isoladas em uma colônia instável, cercada por povos hostis e vivendo em meio a uma escassez de comida extrema e praticamente abandonadas pela Inglaterra. Pouco tempo depois, os colonos convenceram John White a retornar à Inglaterra para buscar suprimentos. White, obviamente, não queria partir. Sua família estava ali, mas a situação era desesperadora. Ele embarcou acreditando que retornaria rapidamente, só que a Inglaterra estava prestes a entrar em guerra contra a Armada Espanhola. E aquela guerra mudaria tudo. Os navios ingleses foram mobilizados, as viagens para Roanoke foram atrasadas repetidamente e meses viraram anos. E enquanto a Europa entrava em conflito, a pequena colônia desaparecia lentamente do outro lado do oceano, sem ajuda, sem contato, sem qualquer notícia. Quando John White finalmente conseguiu retornar em 1590, encontrou apenas uma ilha vazia e a palavra Croatoan gravada na madeira. Mas o que aconteceu durante aqueles 3 anos? Os colonos morreram? Foram atacados? Ou foram obrigados a tomar uma decisão tão extrema que acabou apagando a própria existência deste povo da história? Durante séculos, o desaparecimento da colônia de Roanoke foi tratado quase como um fenômeno sobrenatural. Mais de 100 pessoas desapareceram sem corpos, sem registros e sem qualquer testemunha direta. Mas nos últimos anos, arqueólogos, climatologistas e historiadores começaram a montar um quebra-cabeça que talvez explique o destino desta colônia. E a primeira peça deste quebra-cabeça começa com algo invisível: o clima. Em 1998, pesquisadores analisaram anéis de crescimento de árvores antigas da região. O estudo revelou que entre 1587 e 1589, a costa da Carolina do Norte enfrentou a pior seca em quase 800 anos. Isso mudava completamente a história. Os ingleses já dependiam dos povos indígenas para sobreviver, mas agora até as tribos locais sofriam com escassez de alimentos. Ou seja, não existia comida suficiente nem para os habitantes originais da região, muito menos para uma colônia estrangeira isolada. De repente, o desaparecimento de Roanoke começava a parecer menos impossível. Mas a seca sozinha ainda não explica tudo. Porque antes de partir, os colonos haviam deixado uma pista: a palavra Croatoan. Essa palavra provavelmente fazia referência à ilha de Croatoan, atual Hatteras Island, onde vivia um grupo indígena aliado dos ingleses. Isso levanta uma possibilidade inquietante. E se os colonos tivessem simplesmente abandonado Roanoke e tentado sobreviver ao lado dos Croatoan? A ideia parecia especulação por muito tempo, até que surgiram relatos estranhos. Décadas depois, exploradores ingleses afirmaram ter encontrado indígenas com traços europeus incomuns, incluindo olhos claros. Alguns relatos também mencionavam tribos que falavam sobre ancestrais brancos que sabiam falar através de livros. Seriam apenas lendas criadas pelos colonizadores? Ou ecos reais de sobreviventes de Roanoke vivendo entre povos indígenas? A resposta talvez esteja enterrada no solo. Nos últimos anos, arqueólogos começaram a encontrar objetos ingleses muito longe da colônia original. Ferramentas de metal, cerâmicas europeias, partes de armas, objetos domésticos e o detalhe mais importante, misturados com artefatos indígenas. Em um local conhecido como Cape Creek, pesquisadores encontraram evidências de uma oficina metalúrgica, onde ferramentas ingleses parecem ter sido reutilizadas e adaptadas por comunidades locais. Isso sugere algo extremamente importante.
Talvez os colonos não tenham sido exterminados. Talvez tenham sido absorvidos. E se isso aconteceu, Roanoke não desapareceu de uma vez. Ela simplesmente se fragmentou. Alguns pesquisadores acreditam que pequenos grupos podem ter migrado para diferentes regiões do interior, tentado sobreviver entre povos como os Shawanoke e os Tuscarora. Isso explicaria por que nunca houve um único local com evidências definitivas da colônia inteira, porque talvez ela nunca tenha permanecido unida. Mas nem toda a pista levou a respostas reais. Em 1937, um turista afirmou ter encontrado uma pedra gravada por Eleanor Dare, mãe de Virginia Dare. A inscrição supostamente descrevia o destino trágico dos colonos, mencionando doenças, mortes e até ataques. A chamada Pedra de Dare rapidamente virou uma sensação nacional. Parecia a solução definitiva do mistério, até que dezenas de outras pedras semelhantes começaram a aparecer. Quase todas falsas. O caso se transformou em um escândalo envolvendo fraudes arqueológicas, falsificações e disputas acadêmicas que continuam até os dias de hoje. Mas mesmo com as fraudes, teorias exageradas e séculos de especulação, a ciência moderna continua tentando responder à mesma pergunta. Projetos de DNA começaram a comparar descendentes de populações locais com linhagens inglesas do século XVI. A ideia parecia promissora. Se os colonos realmente foram assimilados, talvez os seus descendentes ainda existam. O problema é que 400 anos de miscigenação tornam quase impossível rastrear uma origem específica com certeza absoluta. O DNA consegue mostrar conexões populacionais amplas, mas não consegue reconstruir exatamente o destino de uma única comunidade desaparecida. Então, o mistério permanece parcialmente aberto até os nossos dias. Mas hoje, pela primeira vez em séculos, historiadores começam a enxergar um padrão. E se a grande pergunta estiver errada desde o início? Porque talvez os colonos de Roanoke nunca tenham desaparecido de forma misteriosa. Talvez eles apenas tenham feito o necessário para sobreviver. Mas se isso for verdade, por que a história da colônia perdida se transformou em uma das maiores lendas dos Estados Unidos? Durante mais de 400 anos, a história de Roanoke foi tratada como um dos maiores desaparecimentos da história. Uma comunidade inteira simplesmente apagada do mapa, sem cemitérios, sem registros oficiais e sem testemunhas confiáveis. E isso abriu espaço para todo tipo de teoria. Alguns acreditavam que os colonos haviam sido massacrados logo após a partida de John White. Outros falavam em conspirações espanholas, doenças devastadoras ou até fenômenos sobrenaturais ligados à ilha. Com o tempo, Roanoke deixou de ser apenas um evento histórico, virou uma lenda local. Mas conforme novas evidências começaram a surgir, a narrativa do mistério impossível começou a se enfraquecer. A palavra Croatoan, por exemplo, durante muito tempo foi tratada quase como um símbolo enigmático sem explicação. Hoje, muitos pesquisadores enxergam aquela inscrição de forma diferente. Talvez ela não fosse uma mensagem misteriosa. Talvez fosse simplesmente uma indicação de destino. Um aviso deixado para John White. Foi para lá que nós fomos. Isso muda tudo, porque se os colonos realmente migraram para Croatoan ou para outras regiões do interior, então a história deixa de ser um desaparecimento repentino. Ela se transforma em uma história de sobrevivência. Os ingleses chegaram a Roanoke despreparados, isolados e presos no meio de uma crise climática extrema. Sem reforços, sem comida suficiente e sem qualquer garantia de resgate. Nessas condições, permanecer na colônia talvez significasse morte certa. Então talvez eles tenham feito a única escolha possível: abandonar Roanoke. As evidências arqueológicas modernas reforçam cada vez mais essa hipótese. Objetos ingleses encontrados longe do assentamento original, ferramentas europeias reutilizadas por comunidades indígenas e sinais de convivência cultural sugerem que alguns colonos podem ter sido absorvidos por diferentes povos da região. Não como conquistadores, mas como sobreviventes. Isso também explicaria por que nunca houve uma descoberta definitiva de corpos ou ruínas destruídas. Talvez Roanoke não tenha terminado em um único evento dramático. Talvez ela tenha desaparecido lentamente ao longo dos anos, conforme seus habitantes abandonavam sua antiga identidade. E existe algo profundamente simbólico nisso. A primeira tentativa inglesa de construir uma sociedade permanente na América talvez só tenha sobrevivido porque deixou de existir como uma colônia inglesa. Porque para continuar vivos,
Aqueles colonos talvez tenham precisado abandonar a própria cultura que os levou até ali. Ainda assim, o caso continua longe de estar totalmente resolvido. Alguns historiadores acreditam que parte dos colonos pode realmente ter morrido de fome ou em conflitos locais antes de qualquer integração acontecer. Outros defendem que pequenos grupos seguiram caminhos diferentes, se espalhando por várias regiões do território. E existem perguntas que talvez nunca sejam respondidas. O que aconteceu com Virginia Dare? John White morreu sem descobrir o destino da própria filha e da própria neta. Será que alguma delas sobreviveu por décadas entre comunidades indígenas? Será que descendentes da colônia ainda existem hoje, sem saber sua verdadeira origem? E talvez a pergunta mais intrigante de todas seja outra. Se os colonos foram assimilados, tiveram filhos e continuaram vivendo de alguma forma, então a colônia perdida realmente desapareceu? Ou será que ela apenas deixou de ser reconhecida pela história? Se você gostou deste vídeo, encorajamos você a se inscrever no canal Dossiê Oculto. Deixe nos comentários as suas teorias. O que teria acontecido com a colônia de Roanoke? Fique à vontade para sugerir novos temas ou fazer críticas. Até o próximo vídeo.